do curso de programador de dispositivos móveis. Hoje nós estamos aqui com o professor formador Evandro, com um convidado especial, o Edson Dota, um conhecido, amigo meu de longa data. Já se vão quantos anos aí, Dota? Nós nos conhecemos, mais ou menos? Por baixo, 10, 11 anos. Eu acho que foi em 2008, não foi? 2008, 9 Cis. Então já tem uma estradinha aí para trás, mais ou menos. Um cara profissional de altíssimo nível técnico e que agora está aí trabalhando nessa área de dispositivos móveis e vai passar um pouquinho dessa visão de quem está no mercado. E assim, o professor Evandro teve um insight brilhante de trazer o Edson aqui para a gente hoje, porque eu conheço o Edson há muito tempo e não tive essa ideia, né? As coisas que a gente come mosca. Galera, então, eu queria particularmente me dirigir primeiro ao pessoal que está no curso, a fase 1. Primeiro, pedir desculpas para os alunos. A gente passou por um momento difícil. O professor anterior da disciplina, ele pediu para sair com a disciplina em curso, ok? E ele teve uma série de problemas pessoais, coisas que não dependeram da vontade, alheios à vontade dele. Então, a gente sim, evite fazer julgamentos e críticas pesadas. Cada um sabe, cada um conhece os pesos e as dificuldades que tem que carregar, as responsabilidades que tem que arcar. Ele não teve como dar continuidade e, no meio do curso, ele pediu para sair. Então, nós ficamos órfãos aí basicamente por 2 semanas. Não teve os webinários da disciplina, não teve conteúdos novos da disciplina C. E só agora, na semana passada, que o Tarcísio aceitou a tarefa de pegar a disciplina e para terminar a disciplina. O Tarcísio, inclusive, que estará com a gente aqui hoje participando, só que agora ele está dando aula, daqui a pouquinho ele chega. Então eu gostaria de pedir essa desculpa para os alunos da fase 1. Isso foi uma coisa que infelizmente acontece. Alheio à nossa vontade, nós somos um pouco impotentes para poder evitar que esse tipo de coisa aconteça. Mas daqui para frente nós vamos tentar normalizar todas as atividades, os conteúdos do curso. Agradecer mais uma vez ao professor Evandro, que acho que, com todo respeito aos outros professores, mas na minha humilde opinião, foi o professor que mais brilhou aqui até agora, porque ele foi o mais prestativo, que esteve nas 2 fases do curso, que esteve inclusive na primeira edição do curso lá em 2014, então o cara que conhece o curso de trás para frente, de frente para trás, e ele tem dado uma contribuição maravilhosa, indispensável para que esse curso tenha sucesso. Então, você aí da sua casa, de onde você estiver, kudos e palmas para o professor Evandro pela grande participação, pela grande dedicação que ele tem demonstrado aí. Então, sem mais delongas, sem querer torturar a paciência de vocês, vou dar minha boa noite, agradecer também a Grazi, que está aqui com a gente hoje, lá no Estúdio SEAD. Grazi, um beijo, muito obrigado de novo por estar aqui com a gente hoje. E, Evandro, Edson, fiquem à vontade, podem tomar conta aí. Boa noite, pessoal, tudo bom? Primeiro, agradecer o Petrone aí, né? Na verdade, nós somos um time, né, Petrone? Então, quando dá errado, a responsabilidade é nossa, quando dá certo, tem um tanto de gente envolvido. Então, pessoal, hoje eu vou iniciar um pouco falando aí sobre o mercado, e para isso eu trouxe o Edson Dota, que ele já está há muito tempo trabalhando aí como desenvolvedor, né? O Edson, ele é formado em sistema de informação, hoje ele reside em Joinville, atua como engenheiro de software, desenvolvedor Flutter, desenvolvedor web, front e back-end, trabalha com as principais linguagens e plataformas como PHP, Python, C#, .NET, JavaScript e Java. Trabalhou também como gerente de projeto por 3 anos em soluções focadas em educação, aplicativos Android e iOS e interoperabilidade em saúde.
tem experiência em SQL, principalmente em Microsoft SQL Server, PostgreSQL e gerenciamento de servidores SQL. Já atuou como design de interface, desenvolvimento de interface para sistemas web, especialista em trabalhos com ferramentas de edição de imagens como Illustrator e Photoshop, e possui conhecimento em administração de servidores. Pessoal, o Dota, ele era o rei do Photoshop na época da faculdade. Gostaria de agradecer a participação dele, aceitou o convite aí com muito carinho, tá? Ele irá enriquecer em nosso webinário de forma grandiosa. Como é que é? É o rei do Photoshop, cara. Inclusive, Edson, eu estava lembrando aqui, a gente tentou uma vaga lá na Santo Agostinho junto, não sei se você lembra. Sim. Eu passei anos brincando com a Jaqueline, que ela deu a vaga para você. Ai. Mas, pessoal, ele tem uma experiência já reconhecida na área, tá? Tem um conhecimento muito grande, ele já passou aí por diversas empresas, então ninguém melhor que ele para nos contar aí como é o mercado, né? É um mercado muito vasto, em pleno crescimento econômico. Vale lembrar que é um mercado que não entrou em crise, né? Então, um mercado que nunca deixou de crescer. E eu vou, a princípio aqui, fazer algumas perguntas e depois eu vou abrir para vocês, tá bom? Só me dá um respaldo aí se o pessoal está comentando aí do áudio, tá tudo certinho. Ninguém reclamou aí, então tá certinho, né? Bom, então, Edson... 100%, prossiga. 100%? Fala um pouquinho aí da sua profissão, né? E eu gostaria que você contasse para a gente quais são os desafios de trabalhar com desenvolvimento mobile. Opa, pessoal, boa noite. Pelo que o Ivan falou, parece que eu tenho uns 50 anos já, né? Tanto de tecnologia que a gente já trabalhou, mas basicamente foi tudo por necessidade, a maioria não foi por escolhas. Então, acaba que nossa profissão vai levando a gente por esses caminhos. Assim, tem muita coisa e, enfim, às vezes você quer uma oportunidade um pouco melhor em algum lugar, você acaba partindo para uma outra plataforma, uma outra coisa. Então, não tenham preconceitos com nenhuma linguagem, nenhuma plataforma, nenhum framework, que amanhã você pode estar trabalhando com isso. Sobre o mercado mobile, eu comecei a trabalhar com mobile tem mais ou menos, vai fazer um ano agora. Eu até então era só desenvolvedor web, back-end, front-end. Gostei muito da parte de web e eu programei a maior parte da minha carreira. Só que eu comecei a ver a galera que estava em desenvolvimento de aplicativo, que era uma área legal e que eu não fazia ideia de como era as particularidades de ser um desenvolvedor mobile, digamos assim. Então, eu me interessei um pouco, mais por curiosidade, e aí eu estava trabalhando numa empresa de Florianópolis, com PJ, nos projetos que eu não estava curtindo muito. Comecei a estudar outras coisas, uma delas foi o Flutter, e aí surgiu uma oportunidade de mudar para a Arctouch, a empresa que eu trabalho hoje. A Arctouch, ela atua basicamente como uma grife de aplicativos, então é uma empresa que ela tem como missão desenvolver aplicativos de excelência, né, digamos assim, e ela é focada nos clientes dos Estados Unidos. Então, a Arctouch, ela não tem clientes no Brasil, ela só tem clientes fora do Brasil hoje, e o foco dela é desenvolver aplicativos móveis com excelência. Então, os aplicativos geralmente chegam para o cliente praticamente sem bugs, lógico que sempre vai ter alguma coisinha, e a gente hoje garantia, digamos assim, que quase eterna para o que for erro nosso. Então, é uma empresa que garante o produto a esse nível. Eu comecei com Flutter, como eu disse. Flutter é uma plataforma de desenvolvimento para mobile, é uma plataforma híbrida, ou seja, você pode desenvolver tanto para iOS quanto para Android. Também tem as vertentes que dá para você fazer deploy
para desktop, tanto Windows quanto macOS, e também para web, tá? Mas o forte mesmo, o carro-chefe da plataforma Flutter é ser iOS e Android. E por que que eu comecei com Flutter e não fui para o React Native ou para outras tecnologias? Assim, que são híbridas também, tipo o Xamarin, etc. O Xamarin não fui porque eu estava um pouco cansado do mundo Microsoft, então basicamente eu trabalho com .NET tem muito tempo, atualmente eu ainda tenho um freelancer fixo em .NET, então eu queria sair um pouco desse mundo .NET. Quem trabalha muito com Microsoft sabe todas as dores que é trabalhar com Microsoft, então não que Xamarin seja ruim, é muito comercial, inclusive, tá? Para quem quiser, para quem não conhece, vale a pena dar uma olhada. Principalmente o mundo corporativo gosta muito de Xamarin, fica a dica para o pessoal. Tinha o React Native, que provavelmente era a escolha mais segura, porque eu já era um programador React, já conhecia algumas coisas da linguagem, já sei programar bem JavaScript, mas eu resolvi quebrar um pouco mais minha zona de conforto e ir para o Flutter. O Flutter ele tem um desempenho melhor para aplicativos móveis, então esse ponto me chamou bastante atenção. Como que uma linguagem, uma plataforma híbrida consegue entregar um dispositivo rodando a 60 FPS nos dispositivos móveis, né? Isso aí é bem impressionante, você ter uma plataforma híbrida que tem uma performance praticamente igual à nativa. Lógico que o desenvolvimento nativo vai ser um pouco melhor, digamos assim, mas a diferença é quase imperceptível para o usuário final. Comecei a estudar o Flutter um pouco, e assim, em 2 meses já surgiu um projeto. Trabalhei num projeto da HP. Era um projeto da HP, então era de impressora. Eu não posso entrar em detalhes do projeto, porque ele tem uma questão de confidencialidade, mas era um projeto da HP, era um projeto bem legal. Pude trabalhar bastante com as coisas do Flutter, aprender muita coisa legal. E aí, assim, me apaixonei pelo desenvolvimento móvel. Hoje eu estou fazendo uma migração da minha carreira. Eu não vou continuar com Flutter, provavelmente. Eu estou me especializando em desenvolvimento iOS. E, assim, pegando bem a pergunta do Evandro, qual as principais barreiras que a gente tem no desenvolvimento de aplicativos móveis? A primeira é que na faculdade um hardware que conseguia fazer um dentro móvel legal, então eu batia nessa barreira de que você vai rodar simulador ou emulador que seja. Eu não tinha uma máquina que conseguia fazer isso, então era bem complicado isso no começo, ainda mais que no começo lá do Android era ainda com Java, o desenvolvimento era um pouco pesado. E nem se fala desenvolver para iOS, né? Assim, se for desenvolver para iOS, tinha que ter um Mac e assim, não fazia parte da minha realidade, você não conseguia ter um computador para rodar o Java direito para compilar para o Android e provavelmente também não tinha dinheiro para comprar o Mac. Então, essa barreira, ela existe, tá? Ela é muito evidente, tanto que é muito comum desenvolvedores mais velhos começarem com o iOS por esse motivo, porque já deu um tempo de juntar uma grana e aí fazer esse investimento na carreira. Não adianta para desenvolver para iOS, tem que ter um Mac. Hoje a gente tem várias outras opções, né? Você pode alugar uma máquina na nuvem por 1 hora para fazer seu deploy, etc. Antigamente a gente não tinha isso, então até por isso eu demorei um pouco mais. Essa é uma barreira. A outra barreira provavelmente vão ser as linguagens, tá? Apesar do Kotlin parecer muito com Java e do Swift, não, Swift não parece com nada, Swift é Swift. Então as linguagens elas acabam sendo um pouco mais complicadas, tá? Principalmente o Swift. O Swift é uma linguagem que ela é bem dentro do mundinho dela. Tem suas vantagens, tá? Tem coisas maravilhosas. Hoje eu prefiro programar em Swift, inclusive. Eu acho muito bom programar em Swift. Não tenho muita experiência com Kotlin, mas Kotlin é bem parecido com Java mesmo. Tem algumas coisas mais legais.
alguns detalhezinhos que eles melhoraram por Kotlin, mas é bem mundinho Java. E o Dart, para quem programa JavaScript, assim, é praticamente inocente. Você se sente programando em TypeScript, sabe? Aquela sensação de ser um pouquinho .NET, um pouquinho JavaScript. Então, é bem parecido com TypeScript, mas a linguagem acaba sendo uma barreira. E os paradigmas. Quando a gente trabalha muito tempo igual como eu trabalhei muito tempo com web, a gente acaba ficando viciado em algumas coisas. Então, eu não tinha uma plataforma, por exemplo, por trás do que eu ia fazer, eu não tinha um hardware definido por trás do que eu ia fazer, eu não tinha recursos de câmera, de áudio, de Bluetooth tão pertos assim, apesar de existir isso na web, né, a gente tem aplicações RIA que usam esses componentes, mas quando você vai para o desenvolvimento de aplicativos móveis, isso é toda hora, né? Então, praticamente todo aplicativo vai ter uma geolocalização, vai ter uma comunicação com Bluetooth, vai usar a câmera, vai ter acesso aos arquivos, e são paradigmas um pouco diferentes que a gente tem que tratar e tem que meio que abrir a cabeça para conseguir entender. Acho que essas aí foram as principais dificuldades que eu encontrei. Eu até fechei a câmera aqui, que eu dei umas boas risadas aí. Início da faculdade realmente é bem complicado, né? Eu lembro que eu cheguei lá no quarto, quinto período, não me recordo, sem notebook, né? E, na verdade, na nossa época, a gente programava sem computador. E é a realidade de muitos alunos do nosso curso aqui. Bom, então, Edson, você falou que só tem um ano aí para estar trabalhando com mobile, mas como você tem vários anos como desenvolvedor, você tem propriedade para responder essa pergunta aqui. Quais são as características profissionais e técnicas para ser um bom desenvolvedor mobile hoje no mercado? Eu acho que características, não para ser um bom desenvolvedor mobile, eu acho que um bom programador, em geral, ele consegue abstrair a questão da tecnologia especificamente. Então, eu acho que principalmente uma base sólida em programação é muito importante. E o que a gente colocaria como uma base sólida em programação, tá? Não necessariamente você vai ter que decorar todos os padrões de projeto, por exemplo, mas é bom saber que existem e é bom entender quando você vai utilizá-los, porque quando surgir um problema que você pode aplicá-los, por exemplo, é bom você entender isso. Você tem que ter uma base algorítmica muito forte, então é bastante resolução de algoritmos. E programação é como se fosse uma academia, tá? Se você não pratica todo dia, você acaba perdendo um pouco a prática, né? Você acaba perdendo um pouco o jeito de programar. Então é muito importante que você se mantenha ativo programando, tá? Talvez isso seja uma das coisas mais importantes. E aprender sempre. É bem importante a gente, como programador, receber críticas das outras pessoas, de outros programadores, expor seu código, pedir a um programador mais experiente para dar uma olhada, para dar uma avaliada, não ter medo de errar, não ter medo de mostrar o que você está fazendo. Eu tenho 10 anos de experiência e assim, até hoje eu fico muito grato quando alguém chega e fala, olha, tem um jeito melhor de fazer isso, deixa eu te mostrar aqui como é que é, sabe? Então, naquele dia eu aprendi uma coisa nova e isso para mim é muito válido. Então, mostrar o que você está fazendo e ter alguém, mesmo que for um colega seu, sabe, para sempre estar olhando seu código, te dando alguma dica, estudando junto, é bem importante. Eu encarar a programação como uma atividade muito colaborativa. Antigamente a gente não tinha essa visão, era muito difícil. Na faculdade a gente não pega muito essa visão, na verdade, a gente costuma fazer as coisas muito sozinho. E programação é uma atividade que, quando ela é executada em grupo, talvez ela seja melhor executada, tá? E assim, linguagem a gente aprende, tá? Linguagem vai ter lá suas especificidades. Nenhuma vai ser let, na outra vai ser const. Isso aí é só o jeito que você vai escrever, tá? O jeito que você vai escrever vai mudar, tá? E pode ser bem diferente de um para o outro. A gente tem hoje
A gente tem dentro da programação mesmo para dispositivos móveis, a gente tem várias opções, a gente tem o JavaScript no React Native, a gente tem a plataforma .NET para Xamarin, a gente tem Dart para Flutter, a gente tem Swift e Kotlin para as plataformas nativas. E fora que assim, você pode fazer um site responsivo e gerar um PWA a partir disso. Então, assim, programador web hoje que tem um vasto conhecimento, ele pode fazer um PWA, ele pode até pegar aquele código ali que ele fez para a web e, sei lá, usar um Ionic, alguma coisa assim, para gerar um aplicativo a partir daquilo ali. Então, linguagem a gente abstrai, tá? Então, basicamente, você tem que se aprofundar bastante no que você está fazendo, aumentar a sua base algorítmica, treinar bastante, fazer bastante exemplo, não cansar de fazer Hello World, não cansar de querer aprender alguma coisa nova. Existem muitos conceitos que eu demorei muito tempo para pegar, e isso não é vergonha nenhuma, pedir para a pessoa te explicar uma, duas vezes, que é assim que a gente pega, né? Então, eu demorei 10 anos de carreira para aprender o que é um observable, tá? E não é vergonha nenhuma, porque nos meus 10 anos eu não tive que trabalhar com esse padrão, e só agora eu fui entender o que é um observable, e a gente utiliza muito em programação mobile, mas assim, na web a gente não usa tanto. Então, por que eu ia aprender antes? Assim, ter esses conhecimentos aprofundados em algoritmos, em linguagem de programação, não necessariamente em uma linguagem específica, é bem importante. Talvez conceitos mais abrangentes sejam legais também, tá? Então, em aplicativo, é bem legal você trabalhar, você estudar arquiteturas diferentes, tá? E quando a gente fala em arquitetura, eu digo mais da forma como você vai organizar seu código. Então, estudar as diferentes formas de organização de código que existe. Eu quero aplicar aqui mais uma coisa mais clean code, que é ali do Uncle Bob, que eu vou separar bem ali, vou fazer quase um model view para controlar a inteligência dos dados, vou fazer uma view só de apresentação. Então, é legal você conhecer os vários tipos de arquitetura que existem. E testar, tá? Então, assim, estudou uma arquitetura legal, gostou, faz um pouquinho ali, faz, sei lá, uma calculadora, ou então tem aquele to-do list que você já tem mais ou menos a regra de negócio dentro da sua cabeça, então você vai aplicando ele nos padrões diferentes. Eu faço isso muito, assim, tem, por exemplo, to-do list, que eu dei o exemplo, eu já fiz em Flutter, eu já fiz em iOS, e aí eu descobri uma plataforma nova no iOS, eu fiz também. Aí eu descobri que tinha um componente mais legal no iOS para fazer aquilo ali. Então eu estudei. Aí agora, que é uma nova linguagem de programação para iOS, aí eu fiz esse aplicativo também com SwiftUI para ver como é que era, para entender um pouco. Então, fui repetindo, eu repeti o mesmo aplicativo, se olhar, provavelmente não vai ter diferença visual nenhuma, mas eu consegui aprender bastante com aquilo ali, tá? Então, acho que essas dicas aí são bem valiosas, mais do que focar, tipo, falar, não, cara, aprofunda em Dart que você vai ficar fera. Não faz isso porque, sei lá, daqui 5 anos o Dart pode nem existir mais, o Flutter virar outra coisa, pegar outra linguagem para essa linguagem principal, e aí tu vai ser um cara que vai trabalhar basicamente com legado. Enfim, não desmerecendo quem trabalha com legado, mas trabalhar com quem tá no hype ali é sempre mais legal, né? Tipo, tá todo mundo falando daquilo, aí você fala, eu sou um programador disso. Tá? É mais divertido, a gente tem uma recompensa pessoal talvez até maior um pouco. Bacana, show de bola. Até uma coisa que a gente tenta sempre trazer nos cursos aqui é essa questão de atualização, né? A gente começou com o PhoneGap lá em 2014 para 2015, depois passou para o Ionic, e agora estamos aí insistindo esqueci, gente, o nome da plataforma, React Native, desculpa. Bom, e é muito importante a gente estar sempre atualizado aí no mercado, né? E falando nessa questão de mercado, Edson, você formou aqui no norte de Minas, né? Nossos alunos, maioria, nós temos alunos de Goiás, São Paulo, mas a maioria é aqui do norte de Minas. E sobre o mercado, você saiu do norte de Minas para atuar na região sul do país, né? Quais foram as suas motivações e qual a diferença do mercado
da região, da nossa região para a região que você atua? Tá, muito boa pergunta. Na verdade, há um plano, né, que basicamente eu acho que quase todo mundo tem, assim, de quem quer seguir uma carreira na iniciativa privada, digamos assim, de sair mesmo, né, da região. Não que a região seja ruim, mas, enfim, a quantidade de empregos, a oferta de empregos fora, nos grandes centros, é muito maior. E por ser maior também, quando você tem uma demanda maior do que a oferta, né, a recompensa também costuma ser um pouco melhor, tá? Então, um pouco do pensamento, assim, não sendo nada hipócrita, foi pensando mesmo em grana, tá? É complicado conseguir um emprego legal na área de programação no norte de Minas, assim, tem gente que consegue, mas eu sempre tentei focar minha carreira em empresas que fossem de fora, tá? Assim que eu saí da faculdade, eu já comecei, mesmo trabalhando em Montes Claros, eu trabalhava com empresas do Rio Grande do Sul, então eu já meio que dei uma conhecida de como é que era o mercado fora, o que os empresários de fora esperavam da gente, né? E, cara, a gente que foge de Minas, com tanta dificuldade, a gente está muitas vezes muito mais preparado do que o pessoal que sabe que fez aquelas faculdades chiques lá da capital. Então, a minha ideia de mudar, primeiramente, foi por causa de grana, e o segundo ponto foi pensando em qualidade de vida mesmo, tá? Então, primeiramente, eu fiz um plano estou trabalhando com empresa do Rio Grande do Sul, morando em Montes Claros, eu quero começar a atender uma empresa de fora de Montes Claros, de alguma capital, de forma remota, e depois que eu me estabilizar e tiver bastante confiança, eu quero me mudar de fato para uma outra cidade, né? E, enfim, depois de um tempo com esse plano, eu fui seguindo cada etapa do plano, apareceu uma oportunidade para trabalhar presencialmente em Florianópolis. Acho que Florianópolis é uma cidade que a gente não precisa falar muito sobre, né? Assim, das cidades do Brasil, é uma das mais legais assim, de se morar, tipo, tem praia, é o terceiro maior IDH, tem muita faculdade, muita empresa de tecnologia, então é uma cidade que dava para crescer bastante morando lá. Então eu, nesse ponto, eu já aceitei de cara a proposta, assim, e fui. É, lógico que para trabalhar numa capital, eu demorei um bom tempo de carreira para fazer isso, tá? Não é noite com dia. Esse plano eu tracei bem logo bem logo que eu saí da faculdade, e assim, eu consegui terminar de executar, digamos assim, 6 anos depois, tá? Então, não é um caminho fácil. Antes disso, eu fiz muita coisa, eu me preparei bastante. Algumas vezes eu perdi o foco ali, eu fiquei algum tempo ali de gerente de projeto e continuava mexendo em alguma coisa de programação para não perder o jeito. Então, ali no meio do caminho, a gente às vezes pode até ser um pouco nebuloso, mas quem quer sair, quem quer conhecer os mercados de fora, é bem legal. Minha vontade maior era morar um tempo em São Paulo, tá? Eu vejo que São Paulo hoje, para quem trabalha com programação, é como se fosse a nossa meca. Dá para crescer muito em São Paulo. Hoje as maiores empresas estão lá, então deve ser muito legal trabalhar no Nubank, deve ser muito legal trabalhar no Viva Real, essas empresas gigantes de tecnologia que existem no Brasil, no Mercado Livre, quem sabe. Mas talvez eu não teria tanta qualidade de vida assim como eu tenho em Florianópolis. Atualmente eu ainda trabalho para Florianópolis, eu já estou morando em Joinville por causa da pandemia. Mas a ideia é voltar para lá assim que as coisas um pouco melhor. Eu tive muitos colegas que traçaram um plano um pouco diferente, tá? Que aí é um plano um pouco mais ousado, digamos assim. Eu sou muito ligado à minha família, então não queria sair do Brasil. Mas eu tive bastante colegas que saíram do Brasil de fato. Então eles ficaram aqui um tempo trabalhando, melhorando o inglês e foram para fora. Então, teve amigo que foi para o Canadá, teve amigo que foi para a Alemanha,
e alguns quiseram ficar na cidade e trabalhar para esses lugares, que eu acho também uma excelente opção, porque assim, ganhar em dólar, em euro e morar em Montes Claros é excepcional, né? Mesma coisa, se prepararam, tá? Eles meio que tinham algum plano deles para fazer isso, porque eles sempre estavam estudando, tanto programação quanto melhorando o inglês. E assim, para todos que tentaram, tá dando muito certo, tá? Então, o mercado hoje é global, todo mundo hoje pode trabalhar remoto. O Vale do Silício, depois da pandemia, ele vai ser praticamente dissolvido, porque as empresas de lá perceberam que eles podem contratar pessoas de qualquer lugar do mundo. Então, você não precisa morar em São Francisco, ali perto do Vale do Silício, com um salário, com um custo de vida altíssimo, e apesar de ganhar bem, mas vai ser muito caro morar ali, para estar trabalhando para uma empresa de nome, tipo, sei lá, o Google, o Facebook. Hoje, eles estão abrindo bem as portas, então, por que não traçar um plano para isso, né? Assim, é mais difícil, a língua, uma língua, falar outra língua é bem complicado. Eu demorei bastante tempo para conseguir conversar bem em outra língua. Eu tive que fazer muito Duolingo e assistir muito filme sem legenda, sem entender nada, até que um dia eu falei, não, agora vai, sabe? E aí comecei a fazer umas entrevistas, pegar feedback, até que hoje, por exemplo, eu trabalho em uma empresa que é requisito falar inglês. Então, é complicado, mas dá, tá? Tem ferramentas que dá para você. Então, faça um plano. Se sua ideia é morar em Montes Claros, você tem a oportunidade de trabalhar remoto para outros lugares. Se sua ideia é realmente mudar de cidade, sei lá, eu quero morar na praia, eu quero morar numa cidade de montanha, não sei. Você consegue sim fazer um plano e focar naquilo para seguir. E assim, coloca uma meta de tecnologia e de tempo para isso, tá? Então, assim, eu quero um emprego de React Native em São Paulo. Cara, vai no LinkedIn, pega as vagas de emprego em São Paulo, vê o que a galera tá pedindo e começa a estudar aquilo, sabe? Tipo, é bem fácil você ter acesso a essas informações e aí é um checklist, aprendi isso, beleza, vou pro próximo ponto. Agora eu também já sei isso. Agora eu vou pro próximo ponto. Cara, e quando você completar todos, é começar a fazer entrevista, tá? Então, uma dica legal para quem usa LinkedIn hoje é quando você quer mudar para uma cidade, você muda a sua localização para lá, tá? Mesmo sem morar lá. Porque aí vai começar muito recrutador vir te procurar, porque tipo, você tá aqui sei lá, você tá aqui em Curitiba, a gente tá precisando de uma pessoa. Cara, se você explicar, falando, não estou ainda em Curitiba, mas pretendo mudar, a gente pode fazer esses processos todos remotos, provavelmente eles vão entender assim, eu recebi a proposta, perguntei se eu podia começar remoto, me organizar e depois ir para a cidade, eles aceitaram. Então, na nossa área, isso é bem tranquilo, tá? Então, quem quer sair, traça um planozinho, e quem quer ficar e quiser trabalhar para fora também, dá uma reforçada no inglês, principalmente, que hoje é a língua universal. Começou a trabalhar, pensa logo em investir num plano de fazer um curso de inglês, sabe, de pagar umas aulinhas ali particular, chama os amigos, colegas, para tentar conversar em inglês. É muito importante conversar em inglês, tá? Mesmo que você erre, mas assim, quebra essa barreira de falar outro idioma com outra pessoa, de ser julgado por outra pessoa, é bem importante, tá? Então, sei lá, acho que para sair, para quem quer sair, eu daria essas dicas, e para quem quiser ficar, fica sempre aquela questão, né? Você pode empreender, Norte de Minas e outras regiões do interior tem muito espaço para empreender ainda, então você pode talvez querer mudar a realidade da sua região ali com empreendedorismo, que eu acho bem louvável também, e enfim, é uma escolha meio que pessoal, né? Então, não tem melhor nem pior, tá? Isso aí foi mais da minha vivência de querer ter saído, de conhecer um lugar diferente, de querer morar na praia, né? Que é bem legal morar na praia, para quem nasceu no norte de Minas, estava comentando com o Petrone. E aí eu tracei um plano e deu certo. 10 anos depois deu certo. Então, demora, mas chega. Perfeito. Eu ia fazer duas perguntas aqui que você acabou respondendo. Sobre a questão do currículo, né, que você já falou do LinkedIn,
e sobre a questão do inglês, a gente vem batendo nessa tecla aí desde o início do curso. A Lorena Mendes, Edson, ela faz sistemas de informação aqui no FNMG, de Salinas, e ela está falando que o seu relato inspira quem está no início de tudo. É muito bacana. O Jaef, ele tem 2 perguntas aqui, eu vou emendar as 2, viu, Jaef? Ele está perguntando se o mercado ele tem restrição de idade para desenvolvedor. Alguém com 49 anos pode começar ou migrar de profissão, pode começar nessa profissão de desenvolvedor. E ele também pergunta sobre o Python. O Python é uma linguagem forte para programação e desenvolvimento mobile? Então, eu não conheço hoje nenhuma iniciativa para programação mobile em Python, tá? O Python ele é mais focado mesmo para back-end web, principalmente por causa do Django, que é um dos frameworks webs mais conhecidos hoje no desenvolvimento e no data science. Pode até existir, mas provavelmente não vai ter uma performance tão legal assim quanto os desenvolvimentos híbridos, né, tipo o React Native ou então o Flutter. Cara, com relação à idade, não se preocupa. A programação, ela consegue abraçar todo mundo desde que você seja focado nisso, tá? Então, meio que não tem idade para começar, não tem idade para você querer mudar de carreira, de você começar numa coisa nova, mas vai ser difícil, tá? Assim como para quem está começando agora é difícil, para quem também quer entrar é difícil da mesma forma, assim. Tem uns vídeos muito bons do Fábio Akita que ele fala sobre isso, que assim, é legal que todo mundo saiba o que é programação. Eu estava até conversando, o Petroni estava até citando uma frase do Obama, né, que ele falava sobre as pessoas saberem o que é programação e etc. Mas ser programador não é para todo mundo, tá? Infelizmente. Então, e assim, não é por uma questão de idade, nem por outra questão de motivação mesmo, tá? Programar não é uma profissão fácil, talvez uma das profissões que mais te exijam concentração, leitura, estudo, é uma prática diária de crescimento, e se você não fizer isso, você fica atrasado com relação ao mercado. Então, não tem idade para começar, tá? Se é sua vontade, cara, vai de cabeça, coloca, assim, 110% seu nisso e vai embora, tá? Eu tive colegas de profissão que eram muito mais velhos que eu e, assim, não tinha diferença do que ele entregava para o que um garoto que acabou de sair da faculdade entrega. Entendeu? Então, coisas de mesma qualidade, ou um pouco melhor, um pouco pior, mas não por causa da idade, tá? Então, a programação, ela consegue abraçar, sim, desde que você consiga também se esforçar bastante para isso, tá? Então, foca bastante que não vai ser uma barreira, não, cara. Ô, Edson, tem um aluno aqui, primeiramente, boa noite a todos, né? É um prazer estar participando aqui da webinário. Um aluno aqui, a Ana Carolina, ela pergunta que se tem algum livro ou algum conteúdo que tenha te ajudado, né, nessa caminhada, nessa profissão, livros, conteúdos que você possa estar indicando para o pessoal. Então, isso não é muito bom, tá, de eu falar no ambiente acadêmico, mas vamos lá. Cada pessoa tem um jeito de aprender, então eu nunca fui muito ligado nos livros. Acho que durante a faculdade, livro de programação, eu li um, que era acho que Abra a Cabeça, sobre padrões de projeto, e eu li bastante livro, eu gostei dos projetos. Mas eu sou muito dos tutoriais, eu sou muito de ver as pessoas fazendo, tá? Então... Eu vou interromper o Dota aqui só para falar uma coisa. Ele falou que ia falar isso no meio acadêmico e ele é estudante. Eu sou professor de programação, de desenvolvimento de softwares,
E eu não tenho problema nenhum em falar com as pessoas que os melhores conteúdos de programação não estão atualmente em livros. Não se sinta constrangido nisso. Ok? Às vezes você acha vídeos no YouTube e tutoriais no Medium que são muito mais interessantes do que livros. Não se sinta constrangido. Ô, Edson, só para complementar a pergunta da Ana Carolina aqui, eu acho que ela quer saber quais são suas referências hoje, né? O Petrone citou aí YouTube, Medium. Onde você busca mais conhecimento e conteúdo aí na internet? Legal. Eu tenho um hábito de leitura de, digamos, conteúdos aleatórios sobre programação, então eu costumo seguir ali algumas recomendações do Medium para leitura. Então eu busco bastante conteúdo ali, eu sempre separo um tempo do meu dia para fazer essas leituras. Quando eu quero aprender alguma coisa nova, eu vou primeiro na documentação do que eu quero, tá? É chato ler documentação, mas geralmente ali vai ter um tutorialzinho, alguma coisa que dá para ir seguindo passo a passo, e depois eu dou uma passada geral assim pela documentação para saber o que existe ali dentro. E aí, quando eu estou em algum problema, eu lembrei que aquilo tem uma solução, tá? Então, essa lembrança às vezes me ajuda bastante. Eu vejo muito tutorial no YouTube, nem sempre eu entendo todos eles. Às vezes a gente pega uns tutoriais assim que estão em chinês, algumas coisas bem estranhas que, enfim, a gente fica olhando a tela tentando compreender o que está acontecendo ali, mas eu costumo consumir bastante conteúdo em vídeo também. É sempre legal você ver o que a pessoa está fazendo, porque às vezes no tutorial, quem escreveu o tutorial achou que aquilo ali era tão óbvio que ele não escreveu, né? E cara, às vezes você está perdido ali porque você declarou a variável com o nome errado, sabe? E quando está em vídeo, você vê a pessoa fazendo e é muito importante. Eu tô com o costume agora de toda vez que eu vou começar a aprender alguma coisa, eu acabo pegando um cursinho ali da Udemy, porque, enfim, é um investimento baixo, relativamente baixo. Os cursos ali custam, geralmente na promoção, uns R$ 23, alguma coisa assim. Então, eu vou separando um dinheirinho para ir fazendo esses cursos, que eu acho que me força bastante a aprender, porque eu tento me enganar, tá? Então, assim, se eu paguei, por mais que podia ser R$ 10, mas eu paguei, então eu vou dar valor naquilo. Então, eu busco bastante. Tem muito conteúdo legal, assim, grátis na internet. Hoje, YouTube provavelmente é a maior biblioteca que existe hoje para quem quer aprender qualquer coisa. Vai ter alguém ensinando isso no YouTube, provavelmente. Eu tenho mais um programa de chat. Tem alguns canais de Slack que eu converso com tipo, os amigos que já trabalharam comigo, ou então que trabalharam em empresas próximas e estão ali. O pessoal sempre está mandando coisa muito interessante. Existem vários canais, tanto no Discord, no Telegram, no WhatsApp, vai ter canal disso também. Então, tenta entrar nesses meios assim que a galera está discutindo alguma tecnologia ou está falando sobre tecnologia, que aí você acaba absorvendo alguma coisinha legal. E assim, eu posso citar 2 livros que eu li depois de muito tempo de carreira, que eu achei essenciais para a minha formação como programador, que não são livros específicos de tecnologia, de uma tecnologia específica, tá? E aí, assim, o The Clean Code, que é o código limpo, do Uncle Bob, do Robert C. Martin, eu acho um livro excepcional, porque ele muda um pouco sua cabeça e muda um pouco sua forma de pensar em relação à programação. E outro livro dele é o The Clean Coder, que aí tem um Rzinho no final, que é basicamente sobre postura profissional. E, assim, não que eu vou seguir tudo que ele falou lá, mas os exemplos de vida de um programador com, sei lá, 50 anos de experiência me serviram bastante para decisões que eu tive que tomar profissionalmente, para mudar um pouco minha postura profissional com relação
a outros programadores, a um gerente, ao cliente. Então, eu li esses dois livros e recomendaria com certeza para quem está começando ou para quem já está na carreira há mais tempo, são excelentes leituras. A Lorena, ela está perguntando aqui, ó, para quem está no início da faculdade de tecnologia, qual o conselho que você tem? Geralmente, alguns alunos, incluindo ela, têm insegurança de como será quando ela formar. É bem normal isso aí, tá? Assim, eu passei por isso. Eu sou quase contemporâneo do Evandro. O Evandro, ele estava, acho que um período à frente, e aí depois eu tive uns... Eu não vou entrar em os problemas com algumas matérias da faculdade. Ela acabou formando um ano na minha frente, né? Mas a gente conviveu ali um pouco na faculdade. O conselho que eu dou é não ter medo, tá? O meu primeiro estágio que eu consegui porque eu fui conversar com a diretora do centro e falei com ela, eu quero um estágio para aprender. Eu gosto de tecnologia e, assim, eu vou me esforçar o máximo que eu puder para ajudar onde eu estiver, tá? E o primeiro estágio é bem legal, que você aprende muita coisa. Então, não ter medo é bastante importante, tá? Eu gostei muito dessa parte de pôr em prática o que eu estava pegando na faculdade. Então, mesmo se você não conseguir um estágio, tá? Sempre aparece uns projetinhos pequenos, ou então dá para organizar uma empresa júnior, uma cooperativa dentro do próprio curso, que você consegue, de fato, ter um contato com o mercado, digamos assim. E é bem importante. Depois que eu comecei a fazer esse estágio, eu peguei alguns projetinhos, assim, nos sites para fazer, e mesmo não sabendo a fundo, assim, como fazer aquilo, eu procurava as pessoas mais velhas para me dar um pouquinho de experiência ali, para como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, e aos trancos e barrancos a gente vai aprendendo. Então, provavelmente daqui 4 ou 5 anos o mercado de tecnologia vai estar, na verdade, melhor do que está hoje. Porém, tem um problema, tá? O Brasil, apesar de ter uma mão de obra muito barata, existem mãos de obras mais baratas do que o Brasil, tá? Então, provável que as empresas daqui também, 4, 5 anos, vão estar procurando profissionais mais especializados, tá? Então, tenta durante a faculdade estudar mais essas questões de algoritmo, mesmo se preparar, para quando você for concorrer a uma vaga de júnior, alguma coisa assim, você ter mais certeza de que você vai conseguir. E assim, bota em prática o máximo que você conseguir. Então, não se limita ao que o professor da faculdade está te ensinando, não se limita aos conteúdos da faculdade, tá? Eu quero fazer um site, tá? Então, você vai ver lá, eu quero fazer React, mas o back-end vai ser com Express.js. Cara, você precisa só fazer, sabe? Então, hoje, todas as ferramentas que você precisa estão à disposição sua, e basicamente você tem tudo que você precisa para aprender. Na minha época era um pouco mais complicado, apesar de já ter muita coisa disponível, mas tinha um pouquinho menos de recurso para a gente aprender as coisas. Às vezes tinha que recorrer a livros, a uns manuais em PDF, algumas coisas assim. Hoje tá mais acessível, então faz, tá? Minha dica é fazer. Se você não tiver experiência nenhuma quando você formar e você tiver um currículo, um portfólio, digamos assim, legal, vai contar tanto quanto se você tivesse feito um super estágio, tá? Você mostrar os sisteminhas que você fez, o código que você criou, essas coisas contam muito, tá? Então, começa a programar, cria um repositório ali no GitHub, faz uma conta ali no Medium e vai escrevendo as coisas que você está aprendendo. É bem legal escrever sobre o que você está aprendendo para você firmar aquilo ali. E não pode ter vergonha, tá? Quem está aprendendo, babaca na internet vai ter sempre, a gente vai criticar tem aos montes, mas assim, foca no seu futuro, na sua carreira, que aí vai dar certo, tá? Então, fazer. Minha recomendação é basicamente botar a mão na massa e se esforçar bastante para fazer.
Então, pessoal, eu convidei o Edson aí, falei que ia tomar só uns 15 minutos do tempo dele, mas a discussão tá tão bacana, né? E já se foram aí 50 minutos. Tem um pessoal perguntando umas coisas aqui, eu tô separando as perguntas, que aí é coisa que eu consigo responder. Só para matar a curiosidade do pessoal aqui, Edson, eu sei que é uma coisa muito difícil de falar, que depende, existe profissionais de todo jeito, existe mercado, né? Mas o pessoal está querendo saber aqui, só para dar uma animada na galera mesmo, como é que é a média salarial aí do desenvolvedor? Então, para esse de carreira é baixa e para quando você tem 10 anos de experiência é um pouquinho melhor, digamos assim. Mas trazendo um pouco vamos, acho que a galera quer saber um pouco em números, assim, né? Cara, pelo que eu vejo hoje, se a gente for colocar em uma média de horas, assim, tá? De um valor hora, por exemplo, acredito que hoje um profissional de nível júnior, saindo da faculdade, ele vai receber de 20 a 35 reais a hora de programação, tá? E aí, vocês façam mais ou menos aí as equivalências para se ajustar a CLT, com os impostos que você tem que pagar e etc. E um programador sênior vai estar recebendo na faixa de, sei lá, acima de 60 a 120 reais a hora, que é mais ou menos a média que as empresas aqui no Brasil pagam, tá? Se você for para o mercado estrangeiro, é normal um programador júnior estar ganhando 15 dólares a hora e um programador sênior ganhar 75 dólares a hora. É mais ou menos essa média fora do Brasil. A Lorena agradeceu aqui as dicas, falou que foi muito útil, né? Aí tem outras perguntas aqui, está um pouquinho fora de contexto, mas nós vamos ter que encerrar, pessoal. Teremos outra live, teremos mais convidados, né? Agradecer imensamente aí o Edson pela colaboração. Eu queria a participação de alguém que entende, né? Eu tô como professor aí desde 2012 praticamente, né, Edson? Já demos até aula junto lá nos cursos. Já. Eu trabalhei como desenvolvimento em 2008 lá em Flash e eu perdi, né? Eu não sei mais como é o mercado. Então, agradecer de coração mesmo. Agradecer de coração, Edson, a sua contribuição. Eu tenho certeza aí que vai ficar aí um incentivo a mais para os nossos alunos, né? Eu que agradeço pela oportunidade de estar falando com o pessoal. Eu sempre gosto de estar compartilhando um pouquinho. Não mais de rosas, tá? Assim, não é fácil ser programador, é um desafio diário. 70% do trabalho do programador é ficar olhando para a tela do computador e pensando por que eu escolhi essa profissão. E depois você se sente a pessoa mais importante do mundo porque você achou onde você esqueceu o ponto e vírgula. Que é basicamente isso, tá? Programar é ficar olhando para a tela do computador, se sentindo um idiota e, de repente, você é a pessoa mais inteligente do mundo. Então, é bem complicado, não é uma profissão fácil, mas para aqueles que vão escolher seguir com esse desafio, assim, meus parabéns e muita sorte, que é uma profissão que tem suas recompensas, tá? E agradecer ao professor Petroni, que foi meu chefe lá atrás, e também ao Evandro, meu professor Marcelo, a oportunidade de estar falando. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, tá? Basicamente são todas @EdsonDota, então podem me achar lá no Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, qualquer uma, tá? E quem tiver alguma pergunta, quiser fazer por lá também, pode se sentir à vontade, tá? De me chamar. Estou super aberto, sempre que alguém chega perguntando alguma coisa, eu tenho o maior prazer de responder, tá? Não é nenhum esforço para mim. Petônio? Gostaria de acrescentar mais alguma coisa, professor Evandro? Não. Assim, eu vou dar continuidade aqui, né? Nós temos mais uns 30 minutos, pode ser? Pode ser. Ou você tem que finalizar? Não. Enquanto o pessoal, assim, geralmente o webinar é 1 hora, né? Já fechamos 1 hora. Mas se o pessoal estiver disposto e se a Grazi puder.
Não sou eu que vou cortar o seu barato, meu querido. Grazi, temos que finalizar, Grazi, ou temos mais uns minutinhos? Ah, deve estar tomando café. Eu também estou à disposição para responder mais alguma coisa. Pode continuar, ela falou aqui. Manda ver. Então, pessoal, agradecer o Edson pela participação. Procurem ele aí nas redes sociais, tá? Segue esse pessoal, eu sigo um pessoal aí que eu nunca vi na vida, né? Mas que tem muita experiência a compartilhar. E por mais de estar inserido na área de redes aí há muitos anos, eu ainda tenho muito interesse nessa área de programação. E querendo ou não, a gente acaba aprendendo uma coisa ou outra. É estranho, cara, a faculdade, né? Passei os anos todos aí detestando rede. A primeira aula que eu fui dar, aula de redes. E assim, eu já formei 2 turmas inteiras dando todas as disciplinas, 2 turmas técnicas, né? E é uma coisa que Você detestava Eugênio. Pois é, cara, nem era. Eu tinha uma certa admiração e tal, mas a tecnologia a gente aprende a gostar, cara. Tipo, eu era muito front-end, eu gostava muito, assim, quando saiu o Tableless, né, aquele site lá, tableless.com e tal, eu comecei a aprender as tecnologias novas, né, o pessoal usava muito, que na empresa que eu trabalhava, usava Flash em sites, né, sites em tabela e tal, e eu chegava lá e tentava trazer tecnologia nova, e o pessoal era resistente, e assim, a gente aprendia com os colegas, então quando o colega fazia assim, pô, vocês fazem site em Flash, era aquele start que falava assim, peraí, tem alguma coisa errada, eu tenho que buscar as inovações, né? E eu sempre batia com a empresa e nada dava certo, até que eu falei assim, quer saber, eu vou partir para PHP, vou aprender PHP. E era uma coisa que eu não tinha interesse, eu gostava de design, eu adorava as ferramentas de design, e aprendi PHP, e é uma coisa que eu também sou fã hoje, né? Apesar de falar com todo mundo para não ter uma linguagem de programação, não adotar uma linguagem de programação, né? E, enfim, o pessoal tá. O Glauber tá falando aqui do professor Eugênio Petrônio, foi aluno dele, excepcional. E é isso aí, tecnologia a gente apaixona por ela, né? Apesar das dificuldades. Edson, muito obrigado mesmo. Foi muito enriquecedor o seu depoimento aqui, o pessoal adorou, tá bom? E próxima live, pessoal, a gente vai tentar trazer mais um pessoal aí para falar um pouquinho mais sobre o mercado, tá bom? Valeu, Dota! Valeu, pessoal. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Marcelo, aí o chat fica aí com você, tá bom? Vou falar um pouquinho com o pessoal. Tá ok. Isso, tá bom. Pessoal, primeiramente, existem algumas dúvidas mais gerais aí. Eu queria falar para vocês. Sobre o inglês, vocês viram que a maioria do material é todo em inglês, né? E até assim, o React há 2 anos vem sendo difundido aí, então é uma coisa relativamente nova. Então, basicamente, os conteúdos estão em inglês, então isso é importantíssimo. Outra coisa é sobre quem não tem o computador. Como eu disse, obviamente, em programação básica, a gente ainda conseguia alguns aplicativos que dava para resolver o problema. Agora, a gente não tem como fazer isso no celular. A gente desenvolve o aplicativo para o celular, então a gente precisa de um computador, tá? Quais são as soluções que eu recomendo vocês? Vocês não precisam de um computador 24 horas por dia. Você precisa de um computador talvez 2 horas a cada 2 dias. E isso já resolve o problema de vocês, tá bom? Então, assim, pegue emprestado com alguém. Se você não pretende investir em uma máquina no momento, né? Óbvio, se você realmente está empolgado e quer continuar na área e tem um dinheiro a investir, compre uma máquina usada, né? O pessoal até perguntou aqui sobre as configurações, não precisa ser um supercomputador. É um computador básico, um computador com 4 GB de memória RAM, um processador razoável, um HD aí qualquer, né? Isso aí já resolve o problema. Por que eu falo isso? Porque vários alunos fizeram a instalação do ambiente de programação em computador até mesmo de 32 bits. Então, dá para rodar em máquinas mais limitadas, ok?
O que não pode é desistir, de forma alguma. Eu quero que vocês todo mundo chegue até o final, tá bom? Alguém perguntou o que eles vão conseguir desenvolver. Então, deixa eu explicar para vocês. É pretendido que sejam 7 videoaulas, tá? E a gente, na verdade, a gente dá um pontapé inicial. Então, a gente vai ensinar o framework para vocês. O que é o framework? O framework é um modelo que a gente vai utilizar para desenvolver o aplicativo, tá? Existem diversos frameworks aí. A gente já citou PhoneGap, Ionic, né? O Edson, ele falou do Flutter, né? Que ele está utilizando hoje em dia. Nós tentamos trazer o que há de mais moderno, né? Então, a gente pegou o React Native aí, porque ele realmente está sendo muito usado. Poderia ser o Flutter? Poderia ser o Flutter. Mas a gente teve que escolher entre um e outro. Mas a ideia é, você aprendendo um framework, você vai se dar bem em qualquer outro. Então, basicamente, você vai desenvolver ali um ambiente de programação, tá? Que geralmente também não muda muita coisa. É difícil? Assim, tem vários erros. Quem fez aí, a maioria já me reportou aqui que conseguiu instalar todas as ferramentas. Mas sempre vai ter os erros. É tanto que eu fiz um manual de erros lá, listando vários erros dos alunos e como resolver, né? Não tem como. Então, deu erro, não pode desistir. Você vai na internet, procura, né? O que é aquele erro, sempre vai ter uma solução. E eu sempre recomendo vocês pesquisarem em inglês. Professor, eu não sei nada de inglês. Gente, aqui no Chrome você clica com direito, traduzir para o português, e é hora de aprender também, é hora de treinar esse inglês aí fazendo as pesquisas, tá bom? Então, vai em fórum em inglês, então pesquisa nesses locais aí que com certeza tem uma solução para cada problema. Obviamente que eu não vou conseguir, né, se chegar 100 problemas por dia, eu não vou conseguir responder a todos, mas a gente está tentando e a maioria nós conseguimos. O aluno ele está falando assim, professor, deu problema, o problema é esse, nós resolvemos. É tanto que eu fiz aquele manual baseado nas soluções dadas aos alunos desse curso. Ok? Vamos lá, para a disciplina. Montado esse ambiente de programação, né, a gente está usando o Expo, que vamos dizer que é uma metodologia, né? Por que eu escolhi o Expo? Que é a forma mais leve para a gente programar em React Native. Eu comecei com o Android Studio, eu sabia que era bem pesado, tá? E alguns alunos, eles indicaram o Expo como uma solução. Eu pesquisei bastante, o Expo até um ano atrás, ele estava com vários e vários problemas, mas na versão 38, que é a versão que nós estamos usando, basicamente todos os problemas foram corrigidos, ok? Vamos lá. Depois de tudo instalado, vocês podem usar o próprio CMD, o próprio de comando do computador. Não precisa mais usar o PowerShell, ok? Então, em vez de vir aqui PowerShell, executar como administrador, pode digitar aqui, ó, CMD, vai abrir o próprio de comando, vou clicar com direito, executar como administrador. Obviamente, vocês não estão vendo, porque eu não compartilhei a tela, né, pessoal? Vamos mudar aqui. Só um minuto. Prontinho. Tá dando para ver aí, pessoal? Alguém me dá um retorno aí, que eu não tô vendo a apresentação. Sim. Tá o CMD aí, né? Então, pessoal, eu vim aqui no iniciar, digitei CMD, cliquei com o direito, executar como administrador. Vou tentar ser bem didático, bem devagar, tá bom? O que é o CMD? O CMD basicamente é um gerenciador de linha de comando aqui do Windows, tá? Quem utiliza o Linux e quem utiliza macOS vai conseguir? Vai conseguir. É até mais fácil instalar essas ferramentas, tá? É só procurar aí nos fóruns. Como eu estou visando a maior parte do público, né? 95% aí está usando o Windows, eu resolvi fazer a instalação no Windows. Bom, então esse gerenciador aqui, ele inicia na pasta C2. Windows System 32. Eu vou dar um CD espaço barra para ele ir para a raiz, ou seja, para a pasta inicial. Quando eu der um D, ele vai
listar para mim todas as pastas. Os meus projetos, eu estou montando nessa pasta Android, ok? Precisa dar um zoom na letra aí ou tá dando para visualizar legal? Cara, para mim aqui tá bem legível. Então ótimo. Então, olha, eu criei uma pasta chamada Android aqui, onde eu estou guardando os meus projetos, tá bom? Então, eu vou dar um CD Android, eu vou abrir essa pasta, tá? Aqui, eu criei outra pasta, aula 1, mas pode ser qualquer pasta, tá bom? Eu vou criar uma pasta aqui, ó, MKD. Pessoal, vocês podem fazer isso no próprio gerenciador do Windows Explorer, né? Você pode vir aqui, ó, meu computador, este computador, né? C2 ponto, Android, e pode vir aqui e criar uma pasta chamada aula 02. Pronto. Ou você pode criar pelo próprio gerenciador aqui. Então, quando eu der um dia aqui, tá lá a minha pasta aula 02. Vou abrir ela, CD aula 02. Prontinho, tô dentro da minha pasta. Aqui eu vou montar o meu projeto, tá bom? Agora, vamos lembrar uma coisa. Vou dar uma limpa a tela aqui, CLS. Vamos lembrar uma coisa. Nós estamos utilizando o Expo, ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar no site do expo.io, tá? Da plataforma, e vocês vão fazer uma conta para mim. É muito simples. Está tudo em inglês, pessoal, mas é igual eu falei, é tão simples. E você pode vir aqui traduzir para o português. Eu vou sair da minha conta aqui. Vou mostrar para vocês o aplicativo rodando em tempo real. Vocês vão vir aqui em abrir conta, né? Vão preencher isso aqui, vai receber um e-mail, confirmar, e sua conta basicamente vai estar pronta, ok? Eu vou fazer login aqui. Nós vamos ter que fazer esse login em 3 locais. Nós vamos fazer o login no navegador, tá? Você pode mandar salvar lá e depois esquecer essa tela aqui do Expo, ok? O que nós temos aqui, ó? Nós temos o Home, nós temos os Builds, né? Que são os nossos projetos, e os Snacks, que também vai ter os nossos projetos já finalizados aqui, ok? Eu vou deixar essa tela aberta aqui, que vocês vão ver o que vai acontecer. Dentro do gerenciador, eu vou criar o meu primeiro projeto, tá? Então, posso digitar aqui, ó, Expo Init, e vou chamar de projeto 1, ok? Vai demorar um pouquinho e ele vai criar o meu primeiro aplicativo. Vamos lá. O Expo, ele tem alguns padrões. Então, eu posso criar um aplicativo em branco, né? Sem nada, o blank. Eu posso usar um blank TypeScript, né? Aqui tem a descrição deles. Eu posso criar um projeto, ó, eu posso mexer a setinha e criar um projeto em tabs. Ou seja, são algumas abas, né? Tem o projeto minimal TypeScript. Eu gosto de inicializar com esse blank, porque ele é um projeto totalmente branco, né? Ele vai baixar um template para mim. Ó, enquanto ele faz download, é importantíssimo para testar ele que o seu celular e o seu computador ele esteja na mesma rede, tá bom? Você não pode estar no 4G no celular e o computador está na rede Wi-Fi, senão você não vai conseguir testar. Enquanto ele baixa aqui, instala, pessoal, eu vou mostrar para vocês pelo próprio navegador que eu acho que eu consigo mostrar. Existe o aplicativo do Expo, tanto para o Android como para o iOS, tá? É só digitar lá, Expo, Android. Ele vai encaminhar lá para a loja do Google Play, tá? Ou então, Expo iOS, ele vai abrir a loja aqui da Apple Apps, né? Apple Store, né, pessoal? Vocês vão baixar no celular, né? Se você usa Android, você vai baixar isso aqui. Se você utiliza o iOS, você vai baixar isso aqui. Esses aqui são os programas clientes, tá bom? Eu já baixei ele no meu celular aqui, não consigo espelhar o celular, mas eu vou mostrar para vocês. E eu entrei na minha conta. Então, basicamente, você vai entrar na conta no navegador e vai entrar na conta no celular, ok? Olha lá, o meu aplicativo, ele acabou de ser criado. Então, eu posso vir aqui na pasta,
aula 2, olha lá, projeto 1, e tá aqui as pastas do meu aplicativo, tá bom? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um start nesse aplicativo. Aqui já está mostrando, ó. Primeiro, ele fala para eu entrar dentro do aplicativo, ó. Eu tenho que dar um CD, projeto 1. Pronto, agora eu estou dentro do meu aplicativo. E dentro do meu aplicativo, eu vou dar um start. Eu posso utilizar o comando yarn start, tá? Eu posso utilizar o comando React Native, mas aqui para a gente não vai servir, porque nós vamos testar no Export, tá bom? Eu posso usar o comando Export Start. Qualquer um desses comandos vai inicializar o meu projeto, tá? Então, olha lá, ó. Ele fala que meu projeto está sendo carregado, né? Ele vai abrir em localhost, já abriu uma aba aqui, ó. Essa aba aqui chama Metro Builder. É basicamente o nosso gerenciador de aplicativo. Ela abre tanto no navegador como no terminal aqui. Alguma pergunta por enquanto aí, pessoal? Marcelo? Tá tranquilo aí? Que eu não estou acompanhando mais o chat, não. Por enquanto tá tranquilo aqui. Por enquanto. Ótimo. Pessoal, meu projeto acabou de abrir. Então, ele abre o método Butler tanto no navegador como no terminal. Aí, se você quiser usar o terminal, ótimo. Se você quiser vir aqui minimizar o terminal, esquecer que ele existe, você faz tudo por aqui, tá? Quais são as opções? Primeiro, eu vou mostrar no terminal. Ele está falando aqui, ó, uma exclamação, uma interrogação para abrir os comandos, listar os comandos. Então, vou dar aqui uma interrogação e ele me mostra todas as opções. Aperte A para executar no Android, no dispositivo Android ou no emulador, tá? Eu tenho um emulador Android aqui, pessoal, que eu estou utilizando no Android Studio. Só que ele é super pesado, então nem vou recomendar para vocês. Existe outra opção? Existe outra opção, chamada Genímotion, tá bom? Ele é pago, mas você tem a versão trial dele aí, então você consegue usar ele aí por algum tempo, ok? Então, esses emuladores você testa no computador. O que eu recomendo vocês? Testar no próprio celular, porque é muito rápido. Você vai escanear esse QR Code aqui, né? Ou vai lá no celular e clica no botão executar e o aplicativo abre para você. Tudo que você mexe nele aqui, automaticamente atualiza lá, tá bom? Em tempo real mesmo, em tempo de execução. Ó, o meu Android Studio abriu aqui, eu tenho as configurações aqui. Eu posso vir aqui, ó, e dar um AVD e abrir o simulador. Então, eu tenho um simulador aqui de Android. Pessoal, então, deixa o Android Studio só para quem realmente tem uma máquina muito boa e tal, e não tem problema com processamento. Eu só estou mostrando para vocês. Olha lá, abri um simulador. Então, eu posso, por exemplo, vou fechar aqui essas abas. Eu posso, por exemplo, ó, dar um A aqui e executar ele no emulador Android, ok? Mas eu vou fechar aqui porque eu tenho certeza que vai travar tudo. Existem vários emuladores, pessoal. Existe emulador de iOS, é só vocês pesquisarem aí, tá bom? Bom, o que mais que eu tenho? Olha, eu posso ver o meu aplicativo executando no browser, no web. Então, se eu der um W aqui, ó, ele vai abrir o meu aplicativo aqui no browser. Olha, aqui vai mostrar o relatório, tanto aqui no terminal, como aqui no navegador, né? Então, ele está falando que está abrindo na web. Olha lá, a mesma coisa, ó, Start na web. Até as cores aqui, para simbolizar, é a mesma, tá bom? Aí ele vai fazer a execução, né, o deploy desse aplicativo no navegador. Lembrando que no celular, pessoal, ele não roda no WebView, não. No celular, ele roda nativamente, é um aplicativo mesmo, não é no navegador, não. Abriu em outra aba aqui, eu não sei porquê, mas tá. Juntar ele aqui. E tá aí o meu aplicativo. Não tem nada, só uma mensagem aqui, tá bom? Obviamente que no navegador ele tem umas proporções diferentes que no celular, então o que você pode fazer? Minimizar a tela o máximo possível, você vai ver exatamente aí as proporções no celular. Ou então, como eu gosto de fazer, eu utilizo o Google Chrome, clico com o direito, inspecionar, tá? Tá aí a telinha, e aqui, olha, eu tenho todos os celulares que eu quiser.
Se eu quiser um Moto G4, um Galaxy S5, tá? Se eu quiser um iPhone X, então eu consigo ver esse aplicativo nas proporções de um celular real. Deixei ele aberto aqui só para mostrar algumas curiosidades, ok? Bom, se eu quisesse abrir por aqui também, ó, executar no web browser. Então, o que eu fiz lá, eu consigo fazer aqui. Ok, no celular, como é que funciona? Aí eu vou inverter a câmera aqui de novo e mostrar para vocês no celular. Gente, é tanta tela aqui que eu já dei uma perdida. Eu instalei o Export no meu celular, tá? Eu tô com dois celulares aqui, eu tô com Android e eu tô com... Achei aqui. Eu tô com Android, eu tô com iOS. O meu aplicativo, ele tá startado, tá? Vocês viram lá que eu não fechei ele. Eu vou vir aqui no Export, vou tentar mostrar para vocês, tá? Tentar dar um... ele não vai focar. Mas, pessoal, ó, eu já tô logado nele, é a mesma conta, tá bom? E aqui eu tenho a opção Projetos, Project, né? Eu vou clicar aqui, ó. Como o meu celular está na mesma rede que o meu computador e esse projeto está executando no meu computador, deixa eu trocar a câmera aqui que eu acho que vai ficar melhor. Ele automaticamente ele vai reconhecer. Pronto. Olha lá, ó. Tá espelhado, né, pessoal? Mas tá aqui, ó. Projeto 1, Evandro. Evandro, Oi. só dar um feedback aqui, tá indo um pouquinho rápido e algumas pessoas se perderam. Ah, tá. Não, tranquilo. Dá só um slowdown aí, só para o pessoal não se perder, Viu? beleza? Pessoal, mas só para lembrar, tudo que eu falar aqui é exatamente a aula 3, tá bom? Então, tudo que eu estou falando aqui vai estar na aula 3, vai estar disponível para vocês amanhã e está muito, muito especificado. Eu só estou tentando dar uma visão geral aqui do primeiro aplicativo mesmo, tá bom? Tá tudo na aula de amanhã. Então, só para mostrar para vocês aqui rapidão, que quando eu iniciei o projeto no meu computador, ele aparece aqui para mim. Então, se eu der um clique aqui, ó, no projeto, lembrando que o meu celular está na mesma rede do meu computador, viu, pessoal? Tem que estar no mesmo Wi-Fi. Ele demora um pouquinho, né? Não é tanto também. A primeira vez só também. Vocês não estão vendo, mas aqui ele está falando, ó, o build de JavaScript está em 48%, 50%. Então demora um pouquinho mesmo, viu, pessoal, para executar. Lembrando que é só a primeira vez, e o legal disso é que você vai ver no seu celular, ok? Eu ia até mostrar no Android aqui, mas como não está ficando muito legal, eu vou conseguir mostrar melhor na videoaula de amanhã. 70%. 80%. Pessoal, tá rápido mesmo, é porque nós temos só mais 15 minutinhos aí no máximo. 98%, 100%. Aí ele está falando aqui, ó, executando, demorou 67 segundos. E tá aí o meu aplicativo, tá aberto no meu celular, tá bom? Vou voltar para a tela aqui. Bom, então, ó, aqui vocês conseguiram ver que o meu aplicativo ele foi aberto no meu celular, ok? Foi no iPhone, mas poderia ser no Android, tanto faz. Ele só tem um problema. Se o firewall do seu computador estiver ativo, pode ser que o firewall bloqueie a saída de informações, porque eu estou usando aqui uma porta localhost, né? Eu estou usando meu localhost, uma porta aqui 19.002. Então, pode ser que o firewall bloqueie, tá? Ah, professor, não abriu. Se não abrir, é só você vir aqui, ó, e ler esse código, esse QR Code,
No iOS, é só ligar a câmera e apontar, ele abre para você, tá bom? E no Android, você precisa de um leitor de QR Code. Então, lendo isso aqui, você abre o aplicativo no Ô, celular. Evandro, Oi? dependendo do Android, ele também, a câmera já reconhece automaticamente. Os Já reconhece, né? Motorolas automaticamente já leem QR Code. Ah, ótimo. E tem outra coisa, pessoal. O Android, qual a versão do Android atual? É a versão... Sabe me informar, Marcelo, Petrônio? Aí você me apertou. Eu sei que Vixe, eu também não tô por fora. o Expo, pessoal, ele só funciona na versão do Android 5 para cima, só que eu sei que a 5 é bem antiga, tá? Então, basicamente, é todos os celulares atuais. E na versão 10 do iOS. Então, assim, não é nenhum problema, não, ok? Se você tiver numa rede que está utilizando proxy, que é aqueles filtros de internet, tá? Por exemplo, tá na faculdade, dentro de uma escola, apesar da gente estar na pandemia, eu acredito que não é o caso de ninguém, você pode utilizar aqui, ó, um túnel, tá? Então você clica aqui e ele vai mudar esse QR Code aqui para fazer uma ligação direta. O meu deu um erro aqui, ó, pessoal, porque eu tenho um proxy por fora da minha rede. Como eu dou aula de rede, eu fico configurando esses negócios, e se eu não desativar ele não vai aceitar o túnel, não. Mas, basicamente, ele muda o endereço aqui que ele vai acessar o aplicativo. No mais, pode deixar como LAN aqui mesmo, que vai dar certinho, tá? O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão vir aqui, ó, digitar Firewall, né? Deixa eu ver se é essa opção aqui. E vão desativar o Firewall para mim. Ó, o meu Firewall ele está desativado para rede de domínio, rede privada e principalmente rede pública, tá bom? Então, se você desativar o Firewall aqui, ó, ele vai abrir no celular. Se você deixar ativo, pode ser que não abra, porque o seu computador ele vai fechar essa porta aqui em cima, ó, e não vai deixar que o aplicativo seja mostrado em outro dispositivo, ok? Demorei alguns dias aí para descobrir isso aí, mas depois que eu descobri não teve problema nenhum. Então tá aqui o meu projeto aberto, tanto no celular como aqui no navegador, e eu vou começar a fazer alteração nele. Eu vou fazer a minha primeira tela aqui. Eu estou usando como editor de código o Atom. Tá? Eu já expliquei lá na aula 2 o porquê, mas é como eu disse, vocês podem utilizar o editor que quiser, ok? Eu vou vir aqui no Atom, ele está em inglês, mas ele tem, vocês podem traduzir ele, viu, pessoal? É que eu prefiro em inglês mesmo. Eu venho aqui, ó, em Open Project, abrir um projeto e vou vir procurar aqui, ó. Tá dentro da pasta Android, aula 2, projeto 1. Então eu vou selecionar essa pasta. Posso até fechar essa tela do fundo aqui, né, que ele vai abrir outra. Vou fechar aqui essa tela de boas-vindas. Tá, prontinho. Existem dois arquivos importantíssimos aqui. No caso desse template que nós escolhemos, que é o Blank, ele não vai ter a página index. Geralmente tem a página index, que é a página principal, que chama as outras páginas. Então, a principal que nós temos aqui, como não tem outra, é a app.js. Tá? Então, é um arquivo em JavaScript. Então, essa é a minha página principal. Eu vou tentar dividir a tela aqui, só para vocês verem. Então, uma coisa, como eu disse para vocês, o JSX, que é essa sintaxe que está aqui, tá? Que não é nem HTML, que não é nem CSS, mas é muito parecido, né? Que utiliza como fonte aí o JavaScript como linguagem de programação. Vocês podem perceber que quem já entende um pouquinho de HTML e CSS é muito parecido. Então, aqui eu não tenho as divs, né? Eu tenho o view. Então, a minha tela começa aqui nesse view e termina aqui nesse view. Ok? E essa tela, ela tem umas configurações de estilos, que é basicamente o CSS dela. Então, ela é flex. Aqui eu não tenho o table, não tenho os outros displays, são todos flex, né? Ou seja, ela é 100%, ela é 1. Então, ela vai da ponta até a outra ponta. Eu tenho um background aqui da cor branca, que eu posso mudar aqui, por exemplo, para vermelho, né? Quando eu salvar o aplicativo, automaticamente ele salvou aqui o meu, tá?
É em tempo real mesmo. Deixa eu parar a aplicação aqui para vocês verem. Olha lá, eu mudei o fundo da tela, né? Vamos mudar aqui para a cor verde. Vou salvar o aplicativo. Olha lá, ó, salvei, ele já mudou aqui, tá bom? Como é que volta aqui? Bom, se você quiser ver no aplicativo, ou se você quiser ver, é exatamente o mesmo resultado, viu, pessoal? Eu não quero essa mensagem. Então, aqui, ó, eu não tenho a tag H1, que eu teria lá no HTML, né? Se eu colocar o H1 aqui, olha o que vai acontecer, ó. Pessoal, tag são os marcadores. Então, são códigos que eu uso para simbolizar o meu contexto aqui. Por exemplo, se eu quiser um texto, eu coloco a tag text. Toda tag, ela abre e ela fecha. Isso eu estou abordando na aula, pessoal, bem tranquilamente, bem de forma bem específica mesmo. Tá bom? Por isso que eu não estou citando aqui. Então, se eu abrir um H1 aqui, ó, e fechar um H1 e salvar, olha o que vai acontecer aqui, ó. E precisa atualizar, né, pessoal? Ele atualiza automaticamente. Tá vendo que ele não mudou aqui, ó? Pode ser que ele até mude. Pronto. Na verdade, ele mudou. Tá vendo que o texto era pequenininho e ficou grande? Ele ficou com H1? Porque nós estamos executando isso no WebView, tá? Então, esse WebView aqui, ele entende HTML. Esse navegador, ele entende o HTML. Agora, se vocês olharem no meu celular, olha o que aconteceu. Gerou um tanto de erro, tá? E o bom de programação, como qualquer outra linguagem, como qualquer outra sintaxe, né? O JSX, ele mostra o erro pra gente. Então, ele fala aqui, ó, tá espelhado, eu vou virar aqui. Ele fala que na linha 8 existe uma tag H1 que não é um comando reconhecido, tá? Olha lá, ó, na linha 8, H1 não é reconhecido. Então, ele serve no WebView, mas ele não serve para o aplicativo, ok? Só para mostrar para vocês que é parecido com HTML, mas não é HTML. Então, se eu mudar aqui, vamos colocar olá, turma. Opa. Vou apagar isso aqui. Olá, turma, né? Ou Hello World, né, pessoal? O primeiro projeto a gente coloca o nome de Hello World para dar sorte. Vou salvar no meu celular, já atualizou, aqui no WebView também já atualizou. Olá, turma, tá? Eu quero mudar, quero criar outro container. É outro view, tá? Você vem aqui, ó, abre um view, né? Fecha esse view aqui. Lembrando, pessoal, que isso aqui é só para mostrar mesmo que é muito tranquilo, tá? Vou colocar um estilo aqui para ele, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó. Lembrando que esse view, ele está dentro desse de cima. Vou chamar ele de Container 2. Vou dar uma cópia nisso tudo aqui. Vou colar aqui. Eu vou falar que Container 2, ele vai ter um texto. Vou do curso aqui, ó. Programador de dispositivos móveis. Eu vou colocar aqui, ele não é flex. Vou colocar aqui o fundo da tela. Isso aqui é um código em hexadecimal, viu, pessoal? Então, vou colocar um cinza bem claro. Ele ficou tudo, porque eu não defini nenhuma altura para ele, né? Mas eu posso vir aqui, ó. Dar um edit aqui, falar aqui 250, né? E assim por diante, pessoal. Olha lá, ó, ele virou um quadradinho marrom, né? Só mostrando para vocês que é uma sintaxe realmente muito parecida com HTML e CSS. E eu posso desenvolver aplicativos, né, de forma bem simples, utilizando essa metodologia. Aí nas aulas, eu vou mostrar para vocês exatamente como é que a gente faz isso, tá bom? Deixa eu voltar aqui agora, vamos tentar responder algumas perguntas, né? Tá aí o meu primeiro aplicativo, é só texto mesmo. E exatamente o que foi na aula 3 que vocês terão acesso amanhã.
A gente tem que já ir encaminhando para o fim mesmo. Já está dando 10h30, a galera já está saindo também, né? Ninguém aguenta, né? Você tá Né? doido. Uma- tem alguma pergunta mais geral aí sobre a disciplina e tal? Tem gente perguntando aqui, falando sobre o firewall. Tem gente que com dúvidas onde encontra arquivo .apk e arquivo .ipa. Não, ele não gera arquivo nativo, não. Aqui no Expo, você tem a parte de publicar. Porque ele não faz essa translação de código, né? Então, ele executa em tempo real no celular. Ele não transpira para uma linguagem nativa, tipo o Swift, tipo Java, né? Ele não transpira. Ele Em simplesmente... termos técnicos, ele é um aplicativo interpretado. Isso, em termos técnicos, exatamente isso. Ele, Mas eu ele acho que não não tem vai nenhuma gerar... outra pergunta. O APK e a extensão do iOS, isso é quando você sobe isso para as lojas, né? Existe um preço ali que você paga. O iOS, se eu não me engano, é por download. O Android você paga lá 100, coisa pequena mesmo, para publicar. E essa publicação, ou você pode publicar no próprio Expo sem pagar nada. O Giancarlo está perguntando aqui em qual link que ficará disponível essa videoaula. Esse link a gente só tem acesso a ele amanhã. Aí vai ficar lá na sala do curso, ok? No mesmo lugar que eles acessaram para chegar aqui. Mesmo depois de funcionando no Android, não teria como extrair o APK? Não. Porque o APK, na verdade, isso aí é depois que você manda para a loja. Né? Aí da loja, aí sim ele faz essa conversão de extensão. Mas lembrando que não é uma linguagem nativa do celular, né? É uma linguagem em tempo de execução. A galera pedindo para continuar. Vocês estão gostando, eu vi que vocês estão gostando. Eu também estou achando fantástica. Mas infelizmente a galera tem que descansar, né, gente? São 10h30 da noite. A galera trabalhou hoje o dia todo, né? Pessoal, a ideia, Petrônio, é mostrar que é fácil. A aula de hoje é mostrar que é fácil, entendeu? Amanhã, quando eles estiver fazendo, eles vão querer colocar um botão, eles vão querer colocar um campo, eles vão querer fazer um contador, um cálculo de IMC. Aí é com eles mesmo, né? Só para repetir aqui, para quem perguntou, a aula ela vai ficar disponível lá na sala do curso. Vai ter o link lá já definitivo no canal do SEAT dessa aula toda aqui. De todo o conteúdo que foi passado hoje, assim como dos outros webinários. Ok? Então, professor, vamos encerrando? Vamos encerrando. Eu gostaria de... Aliás, deixa eu passar para o professor Evandro dar suas palavras finais, depois eu... Então, pessoal, na verdade é aquela motivação. Vai ter problema? Vai ter problema o tempo inteiro, gente. Programação é isso. Vocês escolheram uma coisa realmente problemática. O que não pode é desistir. Todos os problemas têm uma solução. Pode pesquisar em fórum, como eu disse, pesquisa em inglês, faz um grupo aí com um colega, né? Chama um colega, vão estudar junto, marca de, sei lá, meia hora por dia, vamos tentar fazer. Eu não consegui fazer o ambiente de programação, procura um colega. Como é que você conseguiu? Me dá uma dica. O material eu estou preparando assim, para ser bem didático mesmo, passo a passo, tá bom? Eu não quero é que ninguém desista, eu quero todo mundo formado aí com certificado na mão. E fazendo o aplicativo, né? Fazendo o aplicativo. Todo mundo vai sair daqui com o aplicativo em mãos. Maravilha, professor! Eu gostaria de agradecer mais uma vez o professor Evandro pela excelente aula, pelo conteúdo, pela disponibilidade, pela didática. Todos os alunos estão elogiando bastante, então reitero
meus elogios e a oportunidade de estar aqui trabalhando com vocês. Parabéns. Gostaria de agradecer ao tutor Marcelo Henrique, que esteve com a gente aqui hoje, auxiliando. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a Grazi, que está aí madrugando com a gente de novo também. É uma da pessoa que tem uma maior simpatia com o Eugênio toda a vida. Muito obrigado, Grazi, mais uma vez, estamos aí. Agradecer a todos os alunos que ficaram com a gente aí até agora. E o curso continua, vamos continuar, vamos estudar. Estamos aí à disposição para ajudar a todos. Ok? Galera, boa noite, muito obrigado. Até mais. Boa noite, obrigado, galera. Até amanhã. Boa noite, galera. Até mais.